Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta aqui hoje no NUME, nossa nave principal, para a palestra número 7, onde trataremos sobre mediunidade e outros subtemas. Mas antes de iniciar a palestra, a gente vai fazer aquelas nossas prévias, aquelas nossas preparações já tradicionais, se possível fechando os nossos olhos, iniciando com uma respiração de esvaziamento mental, em que vamos inspirar, reter por 17 segundos quem conseguir, e expirar, esvaziando o nosso corpo 4D, esvaziando nosso cérebro, nossa mente de outras dimensões, para dar espaço aqui ao que receberemos na sequência. Então vamos inspirar, reter e expirar, vazios, desantenados agora do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, deixando por alguns minutos nossas preocupações terrenas lá fora. Vamos respirar ainda mais, comandando agora a nossa respiração, de maneira que, junto com o gás oxigênio que você põe para dentro, você vai colocar coisas boas, coisas belas, seus projetos, planos, energias maravilhosas que já circulam aqui à nossa volta, e onde você estiver, ela chegará a você. Então inspire e perceba seus pulmões e todo o seu organismo físico se enchendo com gás oxigênio. Plasme isso, cocrie isso, faça acontecer. Retenha isso em você, até que os seus 32 corpos sejam abraçados por essa energia. E coloque para fora, fazendo força na saída do ar, usando o diafragma, o músculo do períneo. E ao sair, esse ar estará não somente rico de gás carbônico, mas tudo aquilo que limita você, tudo aquilo que faz com que você não cresça, não mude, não verticalize. Coloque para fora seus bloqueios, traumas, fobias, mágoas, rancores, medos, pactos, votos, contratos negativados, batismos, gaiolas, aprisionamentos de toda a ordem, miasmas de todo tipo, chips, dispositivos umbralinos que vão embora e deixam você leve, limpo, sereno. O trabalho se iniciou no momento anterior, quando fizemos a ajuda ao planeta, o resgate fraterno e o passe à distância. E aqui a gente continua trabalhando vocês, corpo e mente. Nos ligamos assim aos queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar, que já se encontra aqui, com os filhos primordiais Anhotakten e Mithan-El, dando-nos o contato com os fractais deles, os filhos paradisíacos Mika, Starré, Metraton e Emanuelis. E esses produzem fractais como Amélios, Jesus Sananda, Astarchera e Arcanjo Miguel. Desses seres, ordens, consciências, estamos nós ligados, direto ou indiretamente, fractais deles no projeto micaélico, no projeto Terra, na Operação Resgate Terra. Nos ligando nesse momento às ordens Melquisedeque, Lamnadek, Goranandek e Voranandek,
Ordem Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a Grande Fraternidade Branca. Comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os Centuriões de Órion, que nos permitem contato com os comandantes Shontor, Gadman, Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankorrenin, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolin II, Jaguar e Pantera Negra. As naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares e Ramatiz já estão acima de nós, à nossa volta, enviando suas energias, canalizando-nos, quando os tronos de pretos gélios e caboclos circundam-nos, e os tronos de Exus e Pombagiras, com destaque para Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, também se fazem presentes, gerando um Merkaba coletivo à nossa volta, protegendo todo o local e nós dentro deles. 7 velas enormes fecham a mureta junto com a tronqueira que está renovada lá fora, ligadas às tronqueiras de nossas casas e aos pilares verde da cura e violeta da transmutação. Iniciam a próxima etapa da nossa transcura, com Mãe Maria, Mãe Maria Madalena, Sara e Marta, do resgate fraterno com as falangeiras de Falange Mariana. São diversos seres que já circundam entre vocês, realizando pequenas intervenções, algumas cirurgias espirituais já se fazem aqui, agora, com a irmã Kira, o irmão Kael, o irmão Miriel e todos mais os espaciais que já trabalham conosco há algum tempo. Os sacerdotes do templo de Horus com Rancor e as sacerdotisas do templo de Ísis com Roquiná, trazendo junto deles Druxus e Sucalar, seres recém-chegados que se unem à equipe de dragões, do dragão azul, o dragão verde, o guerreiro, o dragão da nova lua, o cinza, o dragão violeta do comando canopiano, o dragão prata do gelo e o dragão vermelho do sangue de fogo. Abraçam-nos e rejubilam-se com nossas presenças e a nossa reativação no tempo dos 22 raios. Kang Sham Fam, Kang Sham Fam, Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hareon, Hareon, Hareon Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Podem abrir os seus olhinhos agora. Vamos então à palestra de hoje, que fala de mediunidade e trata de subtemas como mediunismo, animismo e mistificações, que é uma diferenciação importante a ser feita, que nós percebemos inclusive no meio espiritualista, muitos erros, muitos equívocos nessas interpretações. Falaremos um pouquinho sobre o desenvolvimento mediúnico do ser encarnado e dos guias espirituais das entidades de distintas ordens com as quais nós trabalhamos ou podemos trabalhar. Lembrando que todos esses temas aqui abordados, eles não são exclusividade do espiritismo, tá? Quando se fala sobre esse assunto, sobretudo mediunidade, se pensa logo na religião. E o nosso vínculo aqui não é religioso. Aqui, inclusive, nem é um centro espírita. Aqui é um centro espiritualista, em que se permite uma abertura de leque muito mais ampla. E esse termo, médium ou mediunidade, não é exclusividade do espiritismo, pertence a várias outras vertentes muito mais antigas que o próprio espiritismo. E antes de mais nada, quando a gente fala desse assunto,
a gente tem que trazer à baila logo a ideia do ser médium. É uma dúvida que ainda perdura no planeta hoje, se todos são médiuns ou se nem todos são médiuns. E para falar sobre esse tema, eu vou apresentar 2 livros, que são aqueles que eu apresento sempre para vocês poderem ir lá, buscar, pesquisar. E os 2 livros, entre os 2 livros, cada um deles fala desse tema de maneira diferente. O primeiro livro, que chama-se Umbanda, a Protossíntese Cósmica, é de F. Rivas Neto. Nesse livro, nem todos são médiuns. Segundo esse autor, é um livro muito bom. Ele explica que alguns vêm ao planeta como médiuns, outros vêm ao planeta sem mediunidade alguma. E o outro livro, Os Senhores da Escuridão, do Robson Pinheiro, que faz parte de uma trilogia de 3 livros também maravilhosos, desse autor jamais conhecido. Nesse, todos têm o potencial da mediunidade. E essa segunda afirmação é a que nós concordamos mais. Lembrando que todos os 2 livros aqui citados não são romances espíritas, são livros de estudo, são livros mais, digamos assim, densos, com um cabedal mais fora daquela linha básica de romance. Não que os romances não sejam bons, eles são também. Vamos aprofundar no livro do Robson Pinheiro. Ele explica o seguinte, ele explica por que, se você está acima dos animais superiores, você está aqui na matéria. Isso aqui a gente chama de 4D. Esse corpo de carne é a 4D. Você está em 4D. Se você está acima dos animais superiores, o que é um animal superior? Cão, gato, cavalo, golfinho e elefante. Esses animais, o reino animal, está na 3D. Se você está acima deles, você, na 4D, deveria ser médium. Então, segundo esse autor, todos os seres que vêm para a encarnação na 4D têm mediunidade. Mas observa que ele falou que deveria ser médium. Só que, incrivelmente, nem todos estão acima desses animais. E aí é a hora que você olha para a população e você percebe que muitas pessoas não se comportam acima dos animais. Quantos seres humanos se comportam com atitudes bestiais? Se comportando muito abaixo dos animais. Então esses seres que deveriam ser médiuns não se permitem acessar, não se permitem chegar ao nível que eles poderiam. Então é muito bom esse livro e essa lógica, porque explica que sim, todos deveriam ser médiuns, mas nem todos dão acesso a isso, nem todos se permitem a isso. Então, essa enorme limitação que alguns seres se impõem, não permite a eles captar o que deveria ser captado. O que deveria ser captado? A mediunidade tarefa, que todos nós temos. Quando você retorna ao planeta, quando você vem para essa sua etapa da carne, você tem uma mediunidade tarefa. Alguns passam a vida inteira e, óbvio, nunca descobrem o que é isso. Porque se fecham, porque não se permitem acessar. Entra de novo naquele assunto de diversas outras palestras em que eu me nego a vida toda. Em que eu digo para mim mesmo, não consigo, não posso, não vou, não sei. Essa leitura para mim é muito difícil. Esse assunto para mim foge da minha compreensão. E isso independe do nível intelectual da pessoa. Há pessoas, às vezes, com um grau intelectual bem baixo, mas com uma abertura mediúnica absurda, porque elas se permitem. E outros inteligentíssimos, pessoas com graduações, pós-graduações, PhD no exterior, que são duros, que são tesos, que não se permitem abrir para a novidade além do óbvio. Então aqui, quando se trata de mediunidade, não se trata de grau de instrução. Talvez grau de instrução sideral, não grau de instrução terreno. Vamos então à mediunidade tarefa, que eu falei sobre ela, vamos entender o que é a mediunidade tarefa. A mediunidade tarefa é uma preparação pré-reencarnatória, única, individual e intransferível, que é feita dos nossos centros de energia, que aqui no planeta se chamam de chakras.
essa mediunidade tarefa, ela pode eclodir em qualquer fase da existência. É outro engano que algumas vertentes sempre trouxeram para a gente, de que médium só é médium quando desde jovem ele é médium. Nem sempre você tem que ser médium só da juventude. Há pessoas que descobrem a mediunidade em idades mais avançadas. Pro lado de lá, pro aspecto sideral, nunca é cedo para nada, nunca é tarde para nada. Para aprender, para se modificar, para você se reconstruir, nunca é cedo demais, nunca é tarde demais. Porque você que acha que, por exemplo, já está no fim da vida, quem determinou para você o fim da vida? Quem te contou que você vai embora amanhã? E quem te disse que se você for embora amanhã, acaba o seu projeto? Que você deixa o seu corpinho aqui e do lado de lá em 5D, você vai fazer o quê? Nada. Acabou. Aquele céu sedentário não existe. Aquele céu em que você fica sentadinho na grama, observando os parentes aqui no planeta, não existe. Você vai para o lado de lá, continuar o que você fazia aqui. E aí vem o problema. Se aqui eu fazia nada, o que eu vou fazer do lado de lá? Nada. E aí não acabou. E aí você reinicia uma etapa na 5D, e aí está explicado por que tantos seres chegam do lado de lá, perdidos, desamparados, querendo voltar ao planeta, se sentindo acolhidos somente quando vem um parente à casa, e aí ficam presos à matéria, porque eles estão sem rumo, eles não têm projeto. Na verdade, eles nunca aceitaram o projeto, eles nunca se abriram para isso. É o que nós aqui no NUME e no canal tentamos mostrar para vocês, a sua história real. E aí, continuando, apesar de nem todos possuírem faculdades mediúnicas ostensivas. O que é faculdade mediúnica ostensiva? É aquela coisa que você vê o outro ter e você tem certeza que ele é médium. Que é o quê? A incorporação, a psicografia, a cura, a vidência. Isso é uma faculdade ostensiva. Tanto que muitas pessoas ainda cometem também o erro de dizer: ah, fulano não tem mediunidade. Fulano não tem mediunidade. Por quê? Porque ela não incorpora, ela não psicografa, ela não cura, ela não tem evidência. Não é assim que funciona. Há diversas outras maneiras de ser médium. Há diversas captações mais sutis que são a mediunidade em ação. As canalizações, por exemplo, os acoplamentos, aqueles pensamentos que você tem a nítida impressão que é alguém falando com você na sua cabeça. Aquilo é o seu mentor, seu mestre, seu acoplador, seu revelador. São vários nomes, de várias linhas, de seres que fazem parte do mesmo projeto que você e que estão o tempo todo tentando te dizer como agir, o que fazer. É que eles não falam o número da mega, eles não te dão um emprego de graça, eles não falam sobre coisas mundanas, eles falam sobre direcionamento de vida. E na maioria deles, a gente não quer ouvir isso. A gente quer respostas imediatas para nosso momento terreno. E eles tentam fazer com que vocês ascendam, melhorem num outro nível. Isso é o que muitas religiões chamam de anjos, santos. São esses seres do outro lado, ligados a vocês, utilizando o seu canal mediúnico para falar com você o tempo todo. Mas a imensa maioria a gente bloqueia. E continuando a mediunidade tarefa, todos nós temos, uns mais, outros menos, a condição para a percepção espiritual e a possibilidade de captar pensamentos, ideias, energias e informações. Ou vocês acham que tudo aquilo que a gente fala aqui e que a gente traz aqui saiu somente da nossa cabeça e dos livros? O que é médium? Médium é um vocábulo de origem latina, que significa o que está no meio. É bom também cair nessa ideia do médium, porque muitas pessoas ainda têm no planeta uma grande limitação quanto a essa palavra médium. Eles ouvem falar em médium, já pensam logo em algo que dá medo, algo que é estranho,
E o médium é só aquele que está no meio, aquele que intermedia. É como se fosse um mensageiro. O médium, ele está na 4D, aqui na matéria, e ele somente é um intermediário para as outras dimensões. Ele recebe da 5D, da 6D, da 7D, pasmem, da 8D, da 9D, e quem sabe até de dimensões acima, informações, energias, entre outras coisas. Exemplos de médiuns, para não parecer que médium é só aquele cara do centro espírita: feiticeiro, xamã, pitonisa, oráculo, sensitivo, bruxo, médiuns de centros normais e comuns, terapeutas que lidam com diversas linhas de conhecimento, todos eles são médiuns. Médiuns, na maioria, famosos, conhecidos, reconhecidos, mas nem sempre como médiuns, mas sim como outras coisas. E quando a gente fala de feiticeiro e bruxo, em geral a gente fica com medo, pensa em coisa ruim. A gente associou ao longo da nossa existência na Terra a bruxa e a feiticeira, sobretudo a feminina, e aí veio outro preconceito, como algo ruim. E foram elas que, na maioria das vezes no planeta, seguraram várias descargas energéticas. Quantas bruxas trabalharam com Jesus? Acabei de matar metade do canal agora. Quantas feiticeiras trabalharam ao lado de Jesus Sananda, entre as 108 sacerdotisas que andavam com ele naquela época? Os 10 mandamentos, por exemplo, foram psicografados, e todos os livros sagrados, aceitos, não aceitos e manipulados, nasceram via mediunidade. Quando eu falo de aceitos e não aceitos, eu falo dos canônicos, dos apócrifos incluídos. Quase todo livro que tem pensamento sideral foi canalizado por mediunidade, por mais que se acredite que ali era somente o cara incrivelmente inteligente. Assim foi com Tote, Platão, Sócrates, todos eles muito antes de Allan Kardec. Assim foi na Lemúria, na Atlântida, em Shangri-La, em Mu, antes disso em Herbórea, na antiga Groenlândia, na antiga Antártida, continentes que abarcaram civilizações e culturas muito mais antigas do que contaram pra gente pela história oficial. E lá, o que mais tinha era mediunidade explícita. Só que não se falava nem do nome mediunidade. Se falava em contato sideral. Se falava em contato com o outro lado. Isso é mediunidade. Isso é ser médium. E como se dá esse contato mediúnico? Para não parecer que ele é muito transcendental, que ele é muito metafísico. O contato mediúnico é uma faculdade fisiopsíquica. Ou seja, se ela é físio, ela é física. Ela não é só psíquica. Ela tem contato com essa matéria que você está ocupando aqui agora. Ou seja, ela é orgânica. Pois ao reencarnar, quando você retorna dos planos acima para esse aqui, na 4D, nos seus neurônios, que estão aqui dentro, são impressas algumas informações, algumas capacidades, mesmo que você não venha fazer uso dela nunca. Então imagina, você tem aqui um potencial enorme, que você pode passar uma ou várias existências sem usar nada. Quando você se bloqueia, quando você não se permite, você tem um potencial aqui, fora aquele outro que está aqui, que a gente fala sempre, mas que você não usa, porque você diz que ele não existe. E aí, esse fenômeno, esse material que está aqui dentro, ele passa por um fenômeno de indução mental, no qual a glândula pineal que está aqui dentro, bem no meio, aqui dentro, a glândula pineal é aquela glândula que dá a saída dela para o tal do terceiro olho. Terceiro olho do livro Terceira Visão, do Losang Rampa, mas também de todos os outros que vieram depois, falando sobre o chakra frontal, ele é ligado a uma glândula que está aqui dentro. Essa glândula é física, ela existe, a pineal. E essa pineal, dentro dela, ela tem microcristais. Esses microcristais é que são acessados pelos seres das outras dimensões
quando eles se aproximam de vocês. Você não vê, mas do outro lado, ele não precisa nem tocar em você. Ele entra em contato com a sua pineal e por aqui você recebe as informações. Ou você acha que quando você tenta lembrar de alguma coisa, você já percebeu qual é a coisa que a gente faz quando a gente vai lembrar de alguma coisa? A gente olha para cima. Pensa nisso. Quando você esquece alguma coisa, você fala assim, esqueci não sei o que, onde que está? Você instintivamente eleva o seu globo ocular para cima, porque no instinto você faz com que o seu olho faça o quê? Busque a sua pineal. Você acessa instintivamente o que está dentro de você, sem perceber. Só que isso também não é nosso não, tá? Isso é comprovado pela ciência. A medicina integrativa e sobretudo a neurociência, que está avançadíssima hoje em dia, que ninguém fala sobre ela de maneira aberta, de maneira explícita, ela prova esses contatos. Ela mostra que quando esse olhinho vira para cima, você encontra a sua pineal e diversas sinapses cerebrais são realizadas ali. E a pessoa entra em contato com aquilo que aí ela fala assim, lembrei. Ela não lembrou, ela buscou, ela acessou. E essa lembrança pode ser uma lembrança muito recente de algo que ela escondeu e perdeu ontem, ou uma lembrança muito antiga, sideral, de outro planeta, de outra galáxia, que ela não fazia ideia onde ela havia estado. E essa glândula pineal, ao ser tocada pelo ser que entra em contato com você, esse toque não é nem sempre físico, ele é um toque áurico. Basta a energia do serzinho que se aproxima de você tocar em você, que esse contato é feito. É aí que entram os acopladores, entidades, o seu mentor e todos mais. No interior dessa glândula, esses microcristais que eu citei anteriormente, eles servem tanto para o bem quanto para o mal, tá? Não pensa você que você utiliza isso, isso é uma possibilidade. Quando você utiliza eles para o mal, você atrai quem? Você não atrai o mentor, não atrai o acoplador, você atrai os seres do outro lado que não têm boas intenções, que não têm bons pensamentos. Os seus acessos, eles não estão protegidos permanentemente desse acesso ruim. E por que não estão? Porque eu não respiro, porque eu não me exercito, porque eu não ancoro, porque eu estou sempre solto, acreditando que tudo está aí e que pode acontecer só com o meu pensamento natural. Não, eu preciso me esforçar, eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar nessas informações para que eu tenha acesso ao que vale, ao que deve. Estabelece-se assim um fluxo de corrente mental entre o médium, você que absorve da outra dimensão, e essa informação que você absorve, como eu falei por aqui, você vai recebê-lo e você vai adaptar às suas próprias ideias. Ou seja, o cara que entra em contato com você, seu mentor, por exemplo, ele não embute em você uma informação e você repete aquilo que ele quer. Vai ter que depender do quê? De você, do seu crivo, da sua interpretação, da sua capacidade de entender aquilo ali. Quanto melhor você entende aquilo, melhor sai. Quanto pior você entende, mais limitado sai, mais sai. Continuando. Ao passar por esse crivo seu, você vai transmitir o quê? Aquilo que você interpretou. Ou seja, nem tudo que você fala, mesmo incorporado, mesmo na psicografia, mesmo com a evidência aberta, é na íntegra o que está do outro lado. Passou pelo seu crivo. E está certo isso? Sim, tem que ser assim. Tem que haver a sua entrada, porque não existe possessão. O ser do outro lado não toma você. Você está sempre ali, participando de alguma forma. Horas mais, outras menos. Tudo vai depender da sua capacidade e do seu entendimento. E por que a mediunidade? É outra questão que é muito discutida no próprio meio espiritualista. Por que a pessoa vem com esse cabedal, com essa possibilidade? Primeiro, são várias opções, tá? Eu vou ler para vocês somente 4. Mas isso aqui daria uma outra palestra para falar sobre o porquê de mediunidade. Primeiro, para permitir a chegada das revelações que nos guiarão
e guiarão o planeta. Então essas revelações, que é esse contato que é feito do outro lado com você, são feitas a você todo dia. E as diversas religiões dão vários nomes para essas revelações. Por exemplo, o meio protestante fala muito em livramento. O livramento existe. O nome deles não está errado. O que é o livramento? Um momento em que você foi acessado mediunicamente e você se permitiu acessar. E ali você recebe uma mensagem, você muda um caminho, você muda um comportamento, você muda uma trajetória. Você iria por uma rua, você vai por outra. Por quê? Porque aleatoriamente você quis, mas porque alguém te deu um toque e você aceitou aquilo. Esse livramento é perfeito, para você ver como é que não há somente crítica às outras religiões. Primeiro, porque nós não somos religião, e terceiro, porque nem tudo está errado nas religiões que estão por aí. Aliás, sabe qual é o problema da religião? O homem. O problema de todas elas é o ser humano. Porque outrora, lá atrás, quando havia a religião sideral, a religião era uma só. E o homem não estava tão contaminado. Quando eu falo de homem, é homem e mulher, tá? Quando o ser humano não estava tão contaminado, a religião era mais pura. Então você podia chamar de livramento, que ninguém ia se preocupar com isso. Hoje você fala de livramento, as pessoas pensam que é protestante, que só pode ser crente. E aí vai o outro preconceito. E o problema não está no crente, não está no protestante, está no ser humano. Está no ser humano espírita, no ser humano católico, no ser humano ateu. Está no ser humano que, sendo crente ou não, modifica a mediunidade de tarefa, modifica a possibilidade que lhe foi dada no planeta. Eu falei só sobre uma. Outro porquê da mediunidade: retornar à era de ouro Atlântida. Lá atrás em Atlântida, que é um assunto que vai chegar em breve no canal, Atlântida viveu uma era chamada Era de Ouro. A Era de Ouro foi caracterizada, entre outras coisas, por uma mediunidade ostensiva permanente, em que o contato dos seres aqui no planeta com o outro lado eram absurdamente intensos. Isso aqui que eu estou falando para vocês hoje, que parece uma coisa diferente, estranha, era natural para eles. Outro objetivo: para estarmos de novo em contato com as informações das civilizações antigas e desses continentes perdidos que eu falei aqui. Porque lá atrás, essas informações eram muito importantes e elas eram tidas como naturais. E talvez a mais importante, para mantermos contato com os seres que nos querem bem, com os seres que estão do outro lado, que não necessariamente são seus familiares, nem seus amigos, são seres ligados ao seu projeto cósmico. A próxima etapa vem do livro Umbanda, Protossíntese Cósmica, aquele que eu já falei no início, e de vários livros de Ramatiz, que tratam da diferenciação de animismo, mediunismo e mistificação. Então vamos ver hoje se dessa vez vocês aprendem o que é um, o que é o outro, o que é o outro. Animismo, que é o que todo mundo sempre fala por aí. Todo mundo culpa o animismo como sendo um problema dentro da mediunidade, quando ele é o menos culpado da história. O que é animismo? Animismo vem de ânimo, de ânima, de anímico. É uma interferência natural do fractal, você, na fidelidade da comunicação. Essa interferência ela é maior no início do desenvolvimento, quando a pessoa ainda está iniciando na mediunidade. E eu volto a repetir, quando eu falo de mediunidade, não é somente no espiritismo, tá? Vou usar o protestante de novo como exemplo. Aqueles pastores, eles hoje em dia fazem desobsessões, eles fazem trabalho de antigoécia, de cura. Vocês acham que é que está com ele? Ele está realmente com o Divino Espírito Santo, como alguns falam? Ele está realmente somente ligado a Deus? Não, ele está com Exu. Ele está com a pombagira. E vou falar mais para vocês. Vários deles sabem disso. Mas não pode falar isso, claro. Não vai virar para aquele secto deles e falar que eu tenho ao meu lado uma pombagira de saia me dando algumas instruções. Ele fala que está com o Espírito Santo. Ele fala que está com Deus. Ok. Mas ele está mediunicamente animizado. Então o animismo dele está em atividade.
Qual o problema do animismo? Nenhum. Você vai ter animismo mais aqui, menos ali. Então o animismo não é o problema. O animismo é aquilo que você entra na participação mediúnica. Precisa haver sempre uma participação sua. Senão você está sendo possuído. Não existe possessão. O ser, quando entra em contato com você, ele entra em contato com você. Ele não toma você. É um trabalho conjunto. É uma dupla. Quando é só uma dupla, às vezes são vários seres junto com você, trabalhando com você, através de você. Então, esse é o animismo. É a sua interferência que será natural, que será maior no início e cada vez menor. Por que ela fica menor? Porque você se torna mais seguro, você vai tendo passagem, você realiza os trabalhos, você realiza as práticas internas e você fica em contato mais pleno. Então você confia no ser, você o sente em plenitude. O segundo, o mediunismo. O mediunismo é praticado por aqueles que se negam a estudar a fundo e são os médiuns chamados exclusivos de terreiro, ou aqueles que só recebem guia. Eu conheço várias pessoas assim, vários seres que trabalham conosco ao longo dos nossos trajetos, né? Que só recebem guia. Receber guia é legal, mas só receber guia é muito legal. E se você não recebe outros seres, tem um bloqueio seu ali. É você que está impedindo a vida de outros. Quando você se nega a estudar, você acha que sabe tudo, ou você permite que só no terreiro aconteça o que acontecer, isso é mediunismo. O mediunismo é um problema. É quando você exacerba o seu animismo. É um animismo além. É quando você participa de maneira a não permitir que o outro lado realmente esteja trabalhando na íntegra. E mais que isso, o outro é a mistificação, que é o maior e, obviamente, o pior dos problemas. É quando se abusa da credulidade. É quando se aproveita para fantasiar e ludibriar. A mistificação é caracterizada por incorporações, em geral, espetaculares ou espetaculosas. Também cópias de outras. São aquelas consultas pagas. E essas consultas pagas, toda vez que você trabalha com mediunidade e você ganha dinheiro com aquilo, com o tempo você pode ser abandonado pelos espíritos superiores. E às vezes você é abandonado por completo. É a sua sorte se você é abandonado por completo. Porque se você não for abandonado por completo, entra um outro ser no lugar daquele que era para ser superior. Entram os zombeteiros. Entram os espíritos aproveitadores. E eles se aproveitam da sua atuação em que você acha que você é poderosíssimo e começam a dar a você informações estranhas, descabidas, fora de propósito. Mas você está tão senhor de si mesmo que você continua como se aquele ser fosse um ser sideral. As mistificações são um grande problema. Então, repetindo, animismo é algo natural, seu. O mediunismo é um problema. A mistificação é um problemaço no meio espírita. E, infelizmente, o meio espírita hoje em dia tem muito mediunismo, muita mistificação. Órgãos ou canais da mediunidade. Os órgãos ou canais da mediunidade são os sentidos, os vários sentidos. A gente só conhece 5. São os 5 sentidos ordinários, que a gente chama de tato, olfato, audição, paladar e visão. E aí você, obviamente, deveria pensar assim: o que o sentido tem a ver com mediunidade? Aonde que eu sinto mediunidade na pele? Pelo ouvido? Pelo nariz? Eu vou dar alguns exemplos para você. O tato. Você já viram aquelas pessoas que trabalham, os xamãs principalmente, os índios, eles pintam a pele, eles colocam riscos, desenhos, ou vocês acham que realmente aquilo ali é um floreio, aquilo é bonitinho, ele coloca aquilo somente para embelezar? Não, aquilo é mediunidade tátil, aquilo é um contato que é feito na sua pele, às vezes com desenhos ligados à geometria sagrada, para atrair energias, seres, informações pela pele. É o tato sendo mediúnico. O olfato.
Por que você acha que as pessoas acendem incenso, fazem defumação? Além da limpeza em si, o cheirinho, os cheiros, eles são muito significativos. Aliás, a questão do olfato já está sendo comprovada pela ciência há algum tempo, que ela tem a ver, inclusive, com a história do feromônio. A gente sente o cheiro das pessoas. Observa como você gosta de alguns cheiros e outros não, independente do perfume. E esse tipo de agradar pelo cheiro faz você se atrair por alguém ou não. Às vezes a pessoa nem é tão maravilhosa, mas você acha o cheiro dela fora do normal. Isso é feromônio, isso é olfativo. Da mesma maneira, isso atua na mediunidade. Os cheirinhos, uns agradam mais, outros menos. Por isso que, se você observar a quantidade de cheiros que há por aí hoje, nos incensos, nas essências, cada uma com uma função. Algumas com uma função estimulante, outra calmante, uma para excitar, outra nem tanto. Então, todos esses cheiros provam a mediunidade olfativa. Você ouve por aqui. Existem testes, se você já fez audiometria, eles colocam um plugzinho aqui, ó, que a gente ouve por aqui. E aqui tem um captador. Na verdade, aqui tem 2 chakras que são super ignorados, principalmente um extra daqui. Mas aqui você ouve também. Então, muitas mediunidades são feitas pelo acesso dessa faixa craniana aqui. O paladar. Chega a ser engraçado você imaginar no paladar como participante da mediunidade. Mas muitas pessoas, em várias seitas, elas tomam coisas. E essas coisas têm gostos. E a língua, ela é muito rica em contatos, tanto que você identifica o paladar de diferentes gostos e níveis em vários contatos da sua língua, em várias partes. Então, aquilo que você bebe, como chás, como preparados, como beberragens, aquilo faz com que abra um canal mediúnico via paladar. Então, veja como os 5 sentidos conseguem participar da sua mediunidade de maneira ativa, se você o permitir. O 6º sentido é a inspiração. A inspiração é um sentido, e ela é muito mal interpretada, porque, na verdade, a inspiração, ela não é sua. Ela vem de cima para baixo. Então, a inspiração é quando o guia, quando o mentor se comunica com você. Então, quando a gente fala, eu tive uma inspiração, que é lugar comum falar sobre isso, na verdade, você não teve uma inspiração, você recebeu uma inspiração. O que você tem é uma intuição, que é o 7º sentido. O 7º sentido é a intuição. E a intuição é muito mais do que aquela coisa que a gente acha que brotei uma ideia. Não, isso é insight. Quando brota alguma coisa em você, você teve um insight. Faz parte da mediunidade. Mas a intuição é um estado profundo de consciência. Quando você está intuído, você desperta a mediunidade captativa dentro de você. É a sua sabedoria se manifestando na busca dos porquês. Isso é intuição. Então, esses 5 sentidos ordinários, o 6º e o 7º, participam ativamente da sua mediunidade. Vejam como é que a mediunidade não é tão simples, não é tão boba e não é tão fácil. Agora, para fechar, nada de para fechar, a ideia do arquétipo das entidades. E aí, arquétipo é uma outra palavra que é super utilizada no meio espiritualista e muita gente não sabe o que significa. O que é arquétipo? Arquétipo é um molde, é um modelo utilizado. O modelo utilizado pelo caboclo, pelo preto velho, pela criança e pelo Exu. Deve ser uma dúvida que muitas pessoas têm. Nesses livros todos que eu citei hoje, existem aprofundamentos muito bons sobre esse assunto. Mas só para passar rapidinho, por que o caboclo vem como caboclo e se apresenta como caboclo? Os povos indígenas em geral, e na verdade hoje em dia, nem se fala povos indígenas mais, tá? Hoje em dia é povos originários. Só falei para vocês lembrarem do que eu estou falando. Hoje em dia nem se fala mais em índio. É povo originário. Esses povos originários e outros, como o sertanejo mestiço, eles são caracterizados pela firmeza. Se você aprofundar em estudar povo originário, e se aprofundar em estudar os sertanejos, por exemplo, eles são muito firmes, porque ao longo da existência deles, eles necessitam
de serem firmes para sobreviver. Por isso que o caboclo, quando se manifesta, ele demonstra firmeza. Uma das características do arquétipo caboclo é a firmeza. Às vezes parece para você até que ele é duro. E ele é duro quando fala aquilo que você não quer ouvir. Ele é muito legal quando fala o que você quer ouvir. Mas quando ele fala o que você não quer ouvir, ele é duro. E aí você nunca mais se consulta com aquela entidade, porque ela foi dura com você. Talvez aquela seja a melhor que você deveria consultar, porque você só quer ouvir aquilo que você quer ouvir. O preto velho. O preto velho já é o contrário. Lembrando que todo preto velho nem sempre é preto, nem é velho, tá? É só o arquétipo. Mas o arquétipo do negro ancião, rezador, conselheiro, curandeiro. Os pretos velhos, eles fazem parte da instrução planetária. Então eles trazem aquele arquétipo desse preto velho para que você se incline a ele. Aquela maneira, inclusive curvada, que muitos deles se apresentam, é um aspecto, uma demonstração de humildade. Que às vezes ali está um sideral, um espacial enorme, mas ele se curva. As crianças, ou eles, em geral eles usam o arquétipo da criança para apresentar a inocência e a fraqueza do ser infantil. Também não se iludam, por trás de uma criança ali na incorporação, não tem um ser bobo, não tem um ser tão infantil. Eles se fazem daquela maneira para que conquistem vocês. Porque em geral nós temos uma criança recolhida dentro de nós que não se manifesta sempre. E às vezes aquele trabalho da criança é para que você manifeste um outro lado seu que está encruado. Mas muitas crianças que vêm aqui, em vários lugares, também são ETs, também são siderais, também são espaciais. E o Exu? O Exu e a Pombagira são aqueles mais pré-julgados, que durante muito tempo foram caracterizados como demônios, porque usam tridentes, como feios, porque usam capa, roupagens estranhas, e toda essa roupagem e essa aparência, às vezes ela é necessária, porque os lugares que eles acessam, aonde eles vão, muitas vezes, no abismo, no umbral, ele precisa se fazer mostrar assim. Mas aqui a gente tem várias roupinhas, inclusive eu estou com ela, que mostra um veludo, vários de vocês estão usando, um veludo mais próximo do que ele é. Ele é mais bonito que esse aqui. Ele é ainda maior que esse aqui. Mas às vezes ele precisa se apresentar muito feio em alguns lugares, em que se ele se apresentar muito belo, ele foge ao padrão. Você imagina a Pombagira, por exemplo, descendo ao umbral, linda, com sainha curta, de batom. Ela não vai conseguir muito bem aquilo que ela deseja ali. Então ela chega lá bem poderosa, bem perigosa, às vezes até estranha. Como são os seres umbralinos? Como são os seres abismais? E aí ela é recebida, ela é entendida. Não só o aspecto corpóreo, mas a própria roupa e as armas de espadas, tridentes, são para impor respeito ao local. Mas eles também podem não ser assim. Eles podem ser siderais, podem ser azuis, vermelhos, gigantes, belos ou não tão belos. O que é belo? Qual é a nossa ideia de belo? Qual é o padrão de belo que a gente tem na nossa mente? Até a questão de beleza é um pré-julgamento. O que é feio? Por que esse é feio, aquele é feio? Baseado em quê? E para fechar agora sim, nós temos diversos guias e entidades. Algumas se apresentam em vários desses lugares que a gente citou aqui, não somente aqui no Númenor. Eu vou apresentar para vocês uma rápida hierarquia, não são todos, e não vai dar, é claro, para explicar um por um. É só para a gente entender como é que funciona a hierarquia sideral, que em todos eles, em todos os locais, há um ordenamento absurdo. Então eu vou partir do universo local de Nébadon, que é o nosso universo. Nós estamos dentro do que a gente chama de Nébadon, o nosso universo local. Esse universo local é regido por dois seres, um de característica feminina e outro de característica masculina. Aí agora a outra metade do canal caiu, porque a maioria pensa que só os homens
gerem os planetas e sistemas, pois há tanto a fêmea de um lado quanto o macho da outra. Nosso pai Mika é o pai local. Essa é a contraparte positiva. Não positiva de bom, não. Positiva de polaridade. Porque a contraparte negativa, que não é de ruim, é a ministra divina. E sem ela, ele não faz nada. A criação dos deuses depende do equilíbrio macho e fêmea, positivo e negativo. Todos os universos são regidos assim. Há seres assim em todos os universos. O seu é o pai Mika e ela é a ministra divina. Eles são co-criadores. Abaixo deles há uma série de hierarquias, como por exemplo, as hierarquias siderais, que são os seres das federações, das ordens, que eu falo aqui no início, os comandantes, que eu falo aqui no início, os orixás tronados, alguns que eu também falo aqui. Junto a eles, trabalham 14 samurais sagrados. 14 porque são 7 meninos e 7 meninas. 14 samurais ligados à supraconfederação, que é o topo da hierarquia, muito fortemente ligados ao pai local e à ministra divina. Abaixo deles, as hierarquias intermediárias, os orixás atômicos e coroados, os chorrães, engenheiros siderais, arcanjos e mestres. Tanto a hierarquia sideral quanto a hierarquia intermediária, eles são seres muito ligados às questões temporais e dimensionais. Alguns vão até 144D. Então olha como eu falo aqui para vocês de 4D, 5D, 6D, quantas dimensões tem além para eles chegarem. E logo abaixo, as hierarquias terrestres ou orixás dos reinos. São os regentes das matas, oceanos, cachoeiras e montanhas. São aqueles que a gente conhece mais. São os que nós damos nomes, como Xangô, Ogum, Inhaçã, Iemanjá, Omulu. E aí os nomes vão variar de Quimbanda, Candomblé, Umbanda. E lembrando que esses que eu acabei de falar agora, para mim não são religiões, tá? São escolas herméticas, escolas sagradas de luz. Esses seres são capazes de entrar em linhas temporais em muitas dimensões. E por último, e não menos importante, os guias espirituais, ou orixás eguns ou egurus. São ligados aos orixás dos reinos e são os que eu apresentei para vocês. São os caboclos, erês, pretos velhos, exus e pombagiras. Em algumas vertentes, aparecem eles como anjos. Muitos daqueles anjos que estão na igreja hoje, com asa, são exus. Só que não pode botar o nome, mas se eu botar o nome lá na base dele, no pé dele, Exu. Aquela igreja amanhã é fechada, mas é o Exu. Até porque nenhum daqueles templos, igrejas, mesquitas, estaria de pé sem um Exu ou sem uma pombagira na porta. Mas não pode chamar de Exu, não pode chamar de pombagira, mas está lá. Esses últimos, eles já são temporais e dimensionais, porque eles se ligam muito próximo a vocês, na 5D, na 6D e na 7D. Eu falei de coisa aberta da hierarquia sideral. Aqui deve ter 5% do que compõe a hierarquia cósmica. Eu vou fechar aqui agora e depois eu abro para vocês fazerem possíveis perguntas, ok? Então vamos fechar os nossos olhos e apenas agradecer a incrível quantidade de energia, de informação que nós podemos trocar, que nós podemos receber de vós outros, que estiveram conosco até agora, amparando-nos, protegendo-nos e inspirando-nos. Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hareum, Hareum, Hareum Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito.